Hey galera, meu nome é Jason e estamos aqui no 33º vídeo analisando ideias, sinopses de mangás enviadas por vocês. E se você tá aí, enviou sua sinopse faz tempo, tá esperando chegar a sua vez, não fique acanhado, sua vez vai chegar, eu tô lendo de todo mundo, aqui tem muita sinopse, mas continua aqui comigo mesmo que a sua sinopse não tenha sido lida nesse vídeo, né? Não seja lida nesse vídeo, porque tem várias ideias mais ou menos parecidas e os conselhos, as análises que eu faço de uma história, mesmo que às vezes a história seja diferente da sua, pode muito bem te ajudar a ter novas ideias, ter novas percepções e tal, e já ir corrigindo a sua própria história e tal, alterando, enfim, melhorando ela. Vamos começar aqui então. A história se passa em 1850 no Brasil. Um jovem adulto chamado Leone se alista na marinha para conseguir se vingar de um bando que saqueou e matou muita gente de sua vila, também com o objetivo de se tornar almirante. Assim, entrando na marinha como um soldado, ele parte em missões. Leone odeia todos os piratas, mas percebe que nem todos são monstros sem coração. Enquanto muitos soldados morrem e o almirante é promovido sem fazer nada, então ele percebe que a marinha é corrupta. Ele confronta o almirante Joaquim Marques, que o desafia para um duelo, onde se o Leone ganhar, ele se torna almirante, se perder, ele morre. Cara, gostei bastante mesmo. Eu não sei sobre o lance de vila. Eu acho que não sei se vale chamar de vila, porque é uma história que você passa meio que no mundo real, né? Ali. Brasil 1850. Não sei se em 1850 tinha algum lugar que era chamado de vila. Mas dá pra fazer alguma coisa assim. Tem que ver, mas enfim, faça uma pesquisa, né? Principalmente quando a gente vai fazer histórias que se passam no nosso mundo mesmo e tal, em uma época específica, é sempre legal a gente fazer umas pesquisas para poder entender ali e não cometer alguns erros. Eu posso estar moscando aqui, mas daí, né, você vai fazer essa história, qualquer pessoa que for fazer uma história aí, se passe onde se passar, na época que for, dá uma pesquisada sobre aquela época, sobre os itens, sobre o que existia, sobre o que não existia. Por exemplo, qual eram as armas que eram usadas naquela época, qual tipo de navio, qual tipo de vestimenta, todo esse tipo de coisa. Deixa a sua história um pouco mais verossímil, um pouco mais realista. Fica tudo mais harmônico ali, faz mais sentido dentro da história. Agora vamos para a história em si. Gostei bastante desse negócio dele ver a corrupção da marinha ali por dentro, então ter todo um arco ali de personagem. Eu não sei se a ideia da história é já terminar ali nesse duelo. Se for para um one shot curto, perfeito. Acho muito legal. Você começa ali com ele se alistando, aí você passa rapidamente por ele fazendo as missões e tal, e aí começa a desenrolar toda a trama ali de corrupção e tal, até ele chegar e o grande confronto final do one shot ser ele como almirante. E aí você fala, mas Jason, eu quero fazer uma série, não sei o quê. Eu acho que dá até pra fazer uma minissérie com isso, no sentido de que, tipo, o primeiro capítulo, o primeiro grande arco seria esse, dele descobrir a corrupção na marinha e enfrentar o almirante. No caso, se for um one shot, vai fechar ali, vai encerrar a história. Dá pra fazer ele ganhar, e aí ele ganhando, ele vira almirante, completou a história, fechou, perfeito, tá ótimo. Aí se você já quiser estender pra uma série, uma minissérie, aí de repente é legal ele perder. Ele ser derrotado e de repente ser largado numa ilha, não sei o que, e ele ter que virar um pirata. Então meio que ele começa como alguém da marinha e ele vai ter que virar um pirata. E aí através da vida de pirata ele vai voltar para enfrentar esse almirante e meio que expor ali para o governo, sei lá, para a população, a corrupção dentro da marinha. Acho que seria uma história bem legal que daria para desenvolver. Não precisa ser uma coisa mais longa do universo. Dá para fazer ali em tipo 3, 4, 5 capítulos. Aí 5 capítulos, cada capítulo com, sei lá, 30 páginas. De repente fica legal, 30, 35, 40 páginas. 40 páginas dá para desenvolver maneiro uma história, cada capítulo focando nisso. Tipo, o primeiro sendo até a parte que ele enfrenta ali o almirante. Aí o segundo, como que ele se torna um pirata. O terceiro, ele já na pirataria tentando expor esse negócio aí pro governo, pra população. E o quarto com o encerramento. Só que daí, claro, trabalhando esses capítulos, esses volumes assim, de uma maneira que eles sejam um pouco fechados, que cada um tenha uma história específica ali para contar, para que você não fique com aquele negócio muito continua no final, sabe? Com a história bem inacabada mesmo. Da mesma maneira que o primeiro vai acabar ali de uma maneira meio que a um fim, só que com ele sendo derrotado, só dando aquele gancho, tipo, olha, dá para acontecer isso aqui, tipo um filme. Os outros também tentarem terminar mais ou menos assim, de um jeito que, tipo, parece que terminou ali, mas com aquele pontinho ali, aquela pontinha solta que faz o leitor falar, pô, eu quero ler mais. Esse é o grande tchan da história. Adorei, curti demais, cara.
O nome dessa história aqui é Evilian. A história se passa em um universo fantástico, regido em sua maioria pelo poder cósmico, que é a base para todas as outras matérias e energias, como os elementos e a magia. Em um planeta parecido com a Terra, onde a magia e tecnologia andam juntos para formar o mundo de aventuras que é o planeta, se encontra o protagonista da história, o cientista gênio Dr. J. Ele, junto de suas criações e subordinados, tem como objetivo dominar o mundo, como um vilão, se aventurando, fazendo planos e combatendo os heróis aventureiros que entrarem em seu caminho. Cara, eu gostei da ideia, eu acho que combina muito com uma história de comédia, cara. Eu acho que combina muito com uma história de comédia, porque é um mundo bem fantástico mesmo, bem... Você tem magia, você tem tecnologia junto ali também e tal. Eu acho que quando você trabalha muito com magia, com tecnologia, quando você tem algo mais amplo, algo mais fantástico, assim, e principalmente a gente vai acompanhar um vilão, cara, eu consigo ver tudo isso aqui com muita cara de comédia. O vilão, tipo, eu vou sair numa aventura pra dominar o mundo, pra ser o vilão. Até o próprio objetivo, né, por ser aquele objetivo comum, padrãozão de vilão, eu acho que fica legal numa comédia, porque daí esse objetivo dele fica, tipo, de boa pra um objetivo de vilão de comédia. Quando é uma história séria, compenetrada e tal, realista, o vilão querer dominar o mundo e sair enfrentando os heróis aventureiros fica um negócio meio bobo pra uma história realista. Já pra uma história mais leve, mais de comédia, realmente de fantasia e tal, eu acho que fica muito legal. Ele simplesmente sair realmente, aí tipo, aparece os heróizinhos, bem aquele estilo protagonista de anime e tal, protagonista de jogo, chega ali pra ajudar ele, ele vai lá e acaba com o cara e tal. Tipo, cara, eu acho que dá pra explorar muito legal. Eu acho que não precisa ser uma história gigantesca, igual o próprio autor falou aqui. Eu sempre dou o conselho pra não fazer histórias gigantescas, não vou me estender mais ainda nesse vídeo aqui, mas se você que tá vendo aqui esse vídeo, cara, nesse vídeo de paraquedas, tá vendo eu falar, mas por que não é bom fazer uma história grande, Jason, uma série? Por que você diz pra fazer uma história menor e tal? Confere o vídeo que eu vou deixar aqui nos cards, falando sobre o one shot, o que é o one shot e tal, e por que é bom começar por ele. E eu acho que dá pra fazer uma minissérie ali, 5 capítulos, 6 capítulos e tal. Você apresenta toda essa história e encerra de algum jeito. Eu acho que o grande tchan dessa história é como iria encerrar ela. Sendo uma história meio que de comédia e um protagonista vilão, você tem duas opções basicamente, né? Seriam as opções básicas. Ou ele conseguir dominar o mundo, ou ele não conseguir e acabar percebendo, né? Tendo meio que uma espécie de lição de moral na história. Eu gosto desse final com uma espécie de lição de moral, até porque eu gosto de histórias que passam alguma coisa para quem tá vendo. Meio que não fica ali só na superficialidade, né? Chamam de histórias com camadas. Então, numa camada superficial ali, o leitor que não estiver muito atento, ele vai ver só uma história de comédia, um vilão engraçado e tal, vai dar risada, beleza, ok. Já quem tiver com um olhar um pouco mais aprofundado, vai ver ali, de repente, uma crítica social, uma coisa desse tipo, uma certa mensagem, um ensinamento. Isso é muito legal para mim. Histórias que têm esse pano de fundo, onde tentam passar alguma mensagem, para mim elas são muito mais grandiosas do que a história que é só, tipo, só entretenimento por entretenimento. É claro que pode ter a história de comédia só por comédia, mas se ela tiver... É aquele negócio. Você pode ter só um bolo ali e tal, com cobertura, maneiro, mas se ele tiver um recheio, fica top. Então, o legal aqui é ter um recheio na história. Uou, sinopse grande. Alerta de sinopse grande. Eu vou seguir a regra que eu acabei estipulando quando a sinopse é grande, que eu leio só o início dela e a gente comenta em cima desse início, porque senão eu vou passar 5 minutos só lendo a sinopse. Vamos lá. A história se passa no período das grandes navegações do nosso mundo real, por volta dos anos 1500. O protagonista seria um jovem órfão chamado Gael, que aos seus 20 anos se via desempregado e sempre que tentava entrar em algum serviço ele não se encaixava e acabava sendo demitido. Legal. Isso acontecia por sua aversão a qualquer tipo de regras, o que o faz também nunca ter suportado as leis impostas pelo governo, entendi. Certo dia, ele então percebeu que não iria se encaixar na sociedade por mais que tentasse, então resolveu roubar um navio juntamente da sua raposa falante, cachaceira, caraca, raposa falante cachaceira, legal, e seu amigo burguês para se tornarem foras da lei, que não precisam seguir regras e poderem viver a vida sem consequências. Cara, então é basicamente a ideia de alguém tipo virando um pirata, né? Cara, muito legal. Gostei desse lance porque meio que é a explicação, né, entre aspas, do porquê ele sairia desse sistema. Ele não consegue seguir regras, ele não gosta disso. Eu acho que até, né, trazendo um pouco do que eu falei na outra sinopse aqui anterior, eu acho que é legal essa história ter esse fundo do tipo,
começar com esse lance dele não seguir regras, coisa do tipo, e ao mesmo tempo a história ir mostrando que as regras elas existem também para manter o nosso mundo coeso, né? Existem as regras que passam dos limites, né? As regras que querem realmente impor um jeito de viver, um modo de pensar, etc., que é controlar as pessoas. Existe a regra que quer impedir exatamente o descontrole geral, que quer manter tudo em ordem. Então é legal ter esse trabalho e trabalhar um arco de personagem. Arco de personagem é basicamente quando o caminho pelo qual um personagem passa até um amadurecimento ao longo de uma história. Geralmente é uma história sobre um personagem. E geralmente para essa história ser importante para aquele personagem em si, né? Porque vamos imaginar que é o personagem que depois ele tá velho e tá contando. Por que ele estaria contando essa história? Por que ele se lembraria dessa história do que aconteceu ali naquele período que a gente está narrando no nosso mangá, no nosso livro, etc. É porque aquilo foi algo que mudou ele de alguma forma. Todo mundo se lembra de histórias, de acontecimentos que mudaram o seu jeito de pensar, o seu jeito de agir, que mudaram a sua vida naquele momento, né? Por conta dos acontecimentos daqueles momentos. Então, um arco de personagem é exatamente isso. É uma história que mudou o personagem, mudou quem ele é. Então, geralmente, a base é o personagem começa com um defeito, com um modo de pensamento, com um jeito de agir, e ao longo da história ele vai passando por várias situações que mudam o modo como ele pensa, mudam o modo como ele age, etc. Então vamos aqui o exemplo clássico de Senhor dos Anéis, por exemplo. Você tinha o Frodo ali, e ele vivia feliz e de boa, não tinha preocupação, não tinha nada, era uma vidinha bem simples, bem pacata, mas ao mesmo tempo ele também era bem frágil, era bem covarde, né? Tanto que os parentes dele montavam em cima dele, ele não fazia nada e tal. E aí, ao longo da história, ao longo de toda a jornada que ele faz para poder ir destruir um anel de Sauron, ele acaba criando coragem, acaba descobrindo a coragem nele mesmo, e depois ele volta ali e ele tá diferente, ele tá mudado, ele não é mais o mesmo que saiu ali no início do Senhor dos Anéis. Toda a história boa passa por um arco de personagem, onde não só a história caminha do ponto A para o ponto B, mas o próprio personagem ele caminha também do ponto A para o ponto B, e ele muda quem que ele é. Eu acho que aqui isso encaixa perfeitamente nessa história, exatamente desse lance de, ao longo da trama, ele perceber que algumas regras são importantes, e talvez, sei lá, pra mim seria um ótimo final para essa história, você ter todas as aventuras dele, todo esse monte de coisa, e aí no final ele voltar para trabalhar no mesmo lugar que ele trabalhava antes, seguindo as regras, porque ele percebeu que, vamos dizer assim, é o certo a se fazer, passa uma mensagem para a história e para o leitor também. Acho legal, acho bastante legal. É claro que sempre colocando esse contraponto de que existem algumas regras que são só controle, e aí essas sim tem que ser confrontadas, não é nem quebradas, né? Confrontadas. 7 jovens de vilas/tribos desconhecidas pelas pessoas normais, né, entre aspas, são os novos escolhidos para continuar um ciclo milenar para manter em equilíbrio os mundos físico, a Terra, e o metafísico, o mundo espiritual, tendo que aprender não só sobre os mistérios entre os dois mundos, mas também a trabalhar em equipe, mesmo com suas personalidades tão distintas, enquanto enfrentam um chamado traidor do ciclo que fazia parte da geração anterior e sucumbiu à ganância. Interessante. Então, supostamente, a história se passa no nosso mundo mesmo, só que em alguma parte ali que seria meio que desconhecida do mundo comum, onde você teria essa galera que está mais ligada a esse lance do mundo metafísico, mundo espiritual, e seria os Guardiões. Cara, achei legal, acho legal, tem bastante história que trabalha essa relação, então é sempre legal dar uma pesquisada nessas histórias. Uma que eu lembro de cabeça agora, porque eu assisti recentemente, foi Shang-Chi. Tem exatamente esse mesmo lance da tribo desconhecida que vive ali num lugar onde ninguém chega, e eles estão exatamente guardando meio que uma espécie de mundo metafísico e tal, guardando ali um portão do bicho que vai destruir o mundo, enfim. Então acho que dá pra usar de referência bem legal. Eu acho interessante pegar algum modelo de vestimenta, de cultura, alguma parada cultural, perfeita essa expressão, não, alguma parada cultural, enfim, algum estilo cultural para esses personagens dessa vila, dessa tribo e tal. Então você pode pegar realmente um lance mais indígena, você pode pegar um lance um pouco mais oriental, enfim, pegar realmente uma parada mais mística para trazer para esse povo. É talvez interessante, nesse tipo de história, acrescentar um personagem que seriam das pessoas normais aqui, que seria da nossa civilização mesmo. Esse personagem geralmente costuma ser chamado de orelha nas histórias,
Porque ele é o personagem que ele não conhece aquele mundo fantástico que a história está apresentando. Ele é o personagem mais ligado, mais parecido com o leitor. Então vai ser os nossos olhos, vai ser os nossos ouvidos ali na história. Ele vai ser o personagem que vai ser responsável por explicar pra gente o que está acontecendo ali. Então vamos dar um exemplo aqui. Você tem esse mundo metafísico e tudo mais, e você precisa, em algum determinado momento da história, apresentar esse mundo para o leitor. Só que se todos os personagens daquela vila, todos os personagens daquela tribo já conhecem aquele mundo, já sabem tudo, por que algum desses personagens ia explicar para o outro personagem, né, através de um diálogo, de uma fala, de uma conversa, o que é aquele mundo? Isso geralmente costuma acontecer em várias histórias mal feitas, que se chamam diálogos expositivos. Então é quando um personagem ele conta para o outro algo que o outro personagem já sabe. Então o personagem, eles estão andando e de repente fala, você sabe que a gente veio ali do estacionamento agora? Ele fala, a gente veio do estacionamento agora. Você fala, pô, mas quem que conversa assim? Vocês dois vieram do estacionamento, vocês não vão falar que vocês vieram do estacionamento. Mas num diálogo mal feito, numa história mal construída, quando o autor quer falar pro leitor que eles vieram do estacionamento, ele coloca da maneira mais estúpida possível na boca dos personagens. Então nesses casos assim, fica bem difícil às vezes de você apresentar esse universo fantástico sem que fique parecendo um diálogo estúpido ali entre os personagens, porque todos eles conhecem já aquele universo, eles não precisam explicar para eles mesmos, mas eles precisariam explicar para um personagem que não conhece aquele universo. E aí entra o personagem Orelha, que no caso aqui poderia ser um personagem da civilização normal, que acabou parando nessa tribo, nessas vilas, por coincidência ou por qualquer motivo, que aí cabe ao autor, né, definir e tal. Mas ele vai ser o responsável por realmente apresentar pra gente aquele mundo fantástico. Sobre os personagens terem meio que trabalhar junto, tendo personalidades distintas, é sempre complicado fazer isso. Mas nesse caso aqui eu acho que é um pouco mais simples. Geralmente, por que é complicado você usar dois personagens com personalidades diferentes e eles tendo que trabalhar juntos? Porque você tem que ter um motivo mais forte para eles ficarem juntos do que para eles se separarem. Porque se eles vivem em conflito ali o tempo inteiro, vivem brigando, etc., a tendência é que eles vão querer se separar, eles não vão querer ficar juntos. Então alguma coisa externa à vontade deles tem que fazer com que eles fiquem juntos para que eles aprendam a lidar um com o outro, a ponto até de eles começarem um a gostar do outro, etc. E aí não estou falando só de relação romântica, estou falando realmente de amizade e tal, companheirismo, etc. Trabalho em equipe mesmo. Então, nesse caso aqui é um pouco mais fácil porque você tem realmente o próprio lance da vila e tal. Então, tipo, os próprios chefes da vila vão falar, não, vocês têm que trabalhar junto e pronto, acabou, não tem conversa. E aí mesmo eles detestando, eles vão ser obrigados a trabalhar junto. Aí o interessante é você conseguir desenvolver alguns pequenos pontos em comum na personalidade deles, por mais distintas que elas pareçam, trabalhar ali bem na sutileza, para o leitor não perceber logo de cara. Alguns pontos em comum para você já ir costurando o que vai ser um relacionamento mais estreito dos dois até o final da história. Entrando até naquilo que eu falei em alguma das sinopses anteriores sobre arco de personagem. No caso, o arco aqui é exatamente os dois que não queriam ajudar um do outro, no final acabarem se ajudando, acabarem trabalhando em equipe, acabarem se tornando até amigos, de repente. Vamos para a última. Meikai de Tatakal. Um robô acorda em um laboratório em uma casa, sem memórias e sem saber quem ele é. Ele sai da casa para descobrir quem ele é. Tá sem pontuação, aí fica difícil. Acaba encontrando uma menina e a salva. Ela tenta convencer ele a entrar no torneio de robôs para terem direito a um desejo, mas para entrar no torneio ele tem que se tornar um lutador excepcional para ser selecionado pro torneio, né? Em sua primeira luta ele lembra um pouco de seu passado e assim, vencendo o lutador da casa, ele resolve aceitar a proposta da menina para recuperar sua memória e assim começa sua jornada. Cara, eu gostei da ideia, me parece um mundo bem fantástico, onde você tem um torneio de robôs. Eu achei legal o protagonista ser um robô sem memória e tal. E aí a menina tem bem aquela personalidade, um estilo de menina inocente, porque você pensa, acabou de conhecer um bicho e fala, não, vamos entrar ali no torneio de robôs. Parece um negócio meio maluco, mas se a personagem for meio maluquinha, meio animada demais com tudo e tal, acho que combina. Somente se ela for um pouco mais infantil, um pouco mais criança e tal. Algo assim, acho que combina. Já se for para ser uma personagem um pouco mais madura, aí eu acho que tem que trabalhar um pouco melhor essa questão de como ela vai conhecer o robô, como que ela vai convencer ele a entrar, quais são os objetivos dela, né? Eu sempre falo aqui sobre os personagens terem objetivos claros,
Então, qual que é o objetivo da menina? Não, o robô tem o seu objetivo, recuperar a memória, mas e a menina? O que ela quer? Por que ela quer que o robô entre na competição? Enfim, é legal pensar nisso também, trabalhar isso também. O lance do porquê existe um torneio de robôs nesse mundo teria que ser explicado ali no contexto do mundo, porque logo de cara eu não consigo imaginar, tipo, um torneio de robôs. Mas enfim, dá pra colocar, dá pra trabalhar ali no mundo por que existe esse tipo de torneio, por que ele é organizado, enfim. Beleza, só lembre-se de explicar isso, né? Mas eu acho que o principal aqui é por que ele vai recuperando a memória conforme ele vai vencendo as lutas, entre aspas. Esse talvez seja um dos maiores mistérios da história e é legal ter uma boa explicação para isso no final. Para uma história curta e tal, fica bem legal isso de ele entrar no torneio e aí conforme ele vai vencendo, cada luta que ele vence, ele recupera um pouco mais da memória. Claro que deixando as memórias principais assim pro final, né? Para você realmente fechar ali o quebra-cabeça. E nesse final tem que ter um motivo bem claro do porquê que ele vai lembrando conforme ele vai vencendo. Talvez, sei lá, ele era o antigo campeão, e então por isso que ele, conforme ele vai lutando, ele vai se lembrando da vida anterior dele, porque ele era campeão desse torneio e tal, e aí alguma coisa aconteceu e ele foi descartado. Já que ele é um robô, teoricamente ele não tem sentimentos, não tem vida, ele poderia ser descartado como um objeto. E aí o lance disso, ele foi descartado, e aí de repente quem descartou ele é uma pessoa que ele gostava muito, e aí a pessoa traiu ele, enfim. Tem todo um lance mais sentimental ali na história. Fica legal, porque como eu disse, para não ficar só luta por luta, você colocar ali um sentimento, você colocar ali uma mensagem, tal, alguma coisa que possa conectar diretamente com quem está lendo a sua história. Eu sempre comento sobre isso aqui, né? A gente não está acostumado a entrar em um torneio e sair lutando com os outros na rua. Mas a gente está acostumado a ser, de repente, maltratado por uma pessoa que a gente gosta e ficar triste. Isso qualquer pessoa consegue se identificar. Então é sempre legal a gente colocar esse tipo de coisa na nossa história para dar mais uma camada ali de subtexto que chama. Olha que palavra bonita. E é isso, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado das sinopses que eu li. Eu espero que alguma das dicas que eu passei aqui sirvam para a sua ideia, mesmo ela não tendo sido uma das que eu li aqui hoje. Mas se você enviou aí para o meu e-mail, não se preocupe, a sua vez vai chegar. A gente tem bastante na frente, mas toda semana às 5h30 da tarde sai um vídeo novo analisando sinopses de vocês. Deixe seu like aqui embaixo para me dar uma força para eu continuar fazendo essa série aqui. Eu dependo da força de vocês. Deixe seu comentário aí também, que ajuda aqui o YouTube a recomendar esse vídeo. Valeu, falou, até o próximo.